E o nosso assunto de hoje é a prática do bem. É uma carta de Paulo ao povo de Éfeso, no capítulo 6, versículo 8. Todo aquele que fizer o bem receberá o bem do Senhor. Muito bem, vamos lá. A energia de Deus, ela circula por toda parte. E quando a gente age com amor, com caridade, essa energia de Deus flui em nós com mais vigor no nosso coração. E aí, ela nos dá a direção certa a seguir em todos os momentos da nossa vida. A nossa transformação só vai se dar pelo serviço ao próximo. Nós sabemos que os animais, ainda estão com seus instintos bastante fortes, E ao mesmo tempo, a razão, o pensar, está bem pequenininho. Mas à medida que vai havendo evolução nessa escala animal, nós vamos vendo que os instintos diminuem e a razão, o pensar, cresce. E o que nos diferencia dos outros animais? Exatamente o pensar, Nós já passamos do tempo de nós preservarmos a nossa espécie, nós estamos agora no patamar de preservação da nossa alma, Somos todos ainda iniciantes com Jesus. E no silêncio do nosso mundo interno, a nossa libertação desses impulsos animais, elas vão sendo transformadas, convertidas com o treinamento. Com aquele treinamento que nós, muitas vezes, nos damos no dia a dia, só um bocadinho. Por exemplo, um momento de benevolência, um momento de piedade, um momento de generosidade, um momento de afabilidade, um momento de doçura, um momento de abnegação, um momento de devotamento. Gente, essas são virtudes, Virtudes que vão sendo sedimentadas no nosso caráter à medida que nós permitirmos senti-las. Então, que esses momentos comecem a ser ampliados, Não só um momento aqui, outro acolá, mas que a gente comece a tornar frequente na nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu convido você a agradecer a Deus, porque já estamos escutando o chamado de Jesus, Aquele pastor onde as ovelhas conhecem, a sua voz e só vão se for o seu pastor, Mas sempre tem aquela desgarrada, Aquela que quer ir buscar uma outra grama no outro campo, em outro lugar, que acha que que ela tá ali tá muito ruim. E aí ela sai. Mas Jesus, o nosso pastor, vem nos buscar as ovelhas desgarradas. Ele deixa as 99 lá no cercado, no aprisco, e vem buscar a cada um de nós a ovelha desgarrada, E ele não nos pôs nos ombros, mas nos braços, no coração. Colocou, os nossos ouvidos para ouvir a batida do seu coração, a clamar pelo nosso nome, E nós estamos aqui refletindo sobre Jesus. Então nós já ouvimos o nosso pastor nos chamar, E aí nós já estamos sensibilizados com esse amor do Mestre. E aí nós estamos sendo convidados hoje, na prática do bem, a posicionar-nos diferente de todas as outras vezes nas nossas vidas. Usarmos o amor como guia permanente na nossa vida. A cada noite, nós precisamos agradecer os benefícios que nós recebemos e aqueles que a gente nem sequer se dá conta. Você não tem noção de como cada um de nós é amparado, com segurança pelos amigos, os benfeitores, os anjos, dê o nome que você quiser, amando de Jesus. Eles estão ao nosso lado, nos tolerando, com muita largueza. E muitas vezes nós não toleramos, coisas pequenas na nossa vida, no nosso dia a dia, das pessoas que caminham conosco. Pois é. Por isso, essa observação, esse agradecimento e essa observação de como nós somos cuidados com amor, e nós precisamos também cuidar com amor daqueles que estão à nossa volta, Mas não devemos agradecer só as grandes coisas, mas as pequenas também, que muitas vezes, podem
influir no nosso destino. E as pequenas coisas são exatamente as boas ideias, as inspirações felizes que Jesus manda, né, através deles, nos colocar lá no nosso cérebro, aquela conversinha de você com você mesmo, né? E aí aquela inspiração que vem do alto, nos sugerindo, né, novos caminhos, novas escolhas, né? Nós precisamos ter esse reconhecimento humilde, que não é nosso, único, exclusivamente, do nosso mérito, né? Ou que ao acaso isso aconteceu, me veio esse pensamento à cabeça, sem mais nem menos, né? A gente sabe que nós somos acompanhados e que eles estão sempre nos inspirando. Então, vamos agradecer. Obrigada, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste através desses irmãos de luz. Essa energia de Deus, lembra? Ela circula por toda parte. Mas quando, gente, nós agimos com amor, porque Deus é amor, né? Com agradecimento, com reconhecimento, com apreciação justa sobre si mesmo, né? Sabendo exatamente quem você é, sem máscaras, sem ilusões. Essa energia do Pai, ela flui em nós com mais vigor no nosso coração, dando a direção correta a seguir nas dificuldades, naqueles momentos cruciais da nossa vida, né? Por isso, escolher o bem sempre é a melhor decisão. Então, vamos escutar, né? Porque nós estamos já vivendo um momento de seleção de valores. Nós estamos vendo na mídia tantas coisas que passam para nós, né? E a gente vê que os valores já estão acontecendo, porque nós começamos a olhar certas coisas e dizer, meu Deus, como isso pode acontecer? Mas no passado, muitas vezes, essas coisas nem eram muito mencionadas, porque todo mundo agia, fazia e pensava dessa mesma forma. E hoje nós conseguimos fazer uma releitura de atos da humanidade do passado que modificaram, né? Mas lembrando, os raios do amor do Pai, Ele vai nos atingir onde quer que nós estejamos. Não tenho a menor dúvida. Mas esses raios de Deus, eles são mais fecundantes quando nós nos correspondemos com a nossa aquiescência ao bem. Então, toda vez que está passando um momento difícil, um momento ruim, que a gente considera ruim, que depois a gente vai entender que era necessário, que mudou, que transformou a nossa vida, esse momento, né, em que nós estamos sendo injustiçados ou algo que nós não estamos escolhendo para a nossa vida, mais tarde nós vamos ver que aquela página foi excelente para mudar completamente as nossas vidas, né? E foi importantíssimo, porque tirou a gente até da zona de conforto e houve novos aprendizados, né? Novas virtudes que nós aprendemos quando sofremos muitas vezes. Mas toda vez que nós aproveitamos a linha do amor, que nós aquecemos no bem, tudo isso, né, se transforma numa maneira mais doce, mais delicada e mais meiga. Por isso que Jesus dizia, né, que os fardos com ele eram mais leves. Não é que os fardos mudavam de peso, é que a nossa visão diante dos problemas tornavam diferente, fazendo com que nós olhássemos não mais como um fardo, mas como um aprendizado, né? Pois é, aproveitemos então essa linha de amor. Não podemos nos isolar dos infortúnios dos outros, né? Nenhum cristão poderá ficar indiferente ao sofrimento alheio. Cuidemos para que não pratiquemos apenas a abnegação com aqueles que estão no nosso núcleo doméstico, porque é muito mais fácil, né? De qualquer jeito, mesmo que as coisas não estejam bem, a gente sempre ama aquela pessoa, mesmo que estejamos magoados, chateados, irritados, de mal, né? Não falo com você, bloqueei você no WhatsApp. Mesmo assim, a gente ainda ama. Então, é mais fácil a gente ser mais abnegado, perdoar essas pessoas, né? Mas no convívio social e familiar também é importante, né? É muito importante que nós sempre escolhamos, né? Dar as mãos do Mestre. Ele nos utilizando
com aquela pessoa que naquele meio pode transformar e modificar, trazendo o amor, o bem, a prática do bem, né? Jesus, ele nos aguarda do lado daquelas pessoas mais difíceis que estão conosco na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje, Deus nos convida a participar de uma maneira específica e individual, peculiar, na obra da sua criação. Aliás, gente, nada vai cair nas nossas mãos sem que já nós não tenhamos a possibilidade de aceitar esse convite de servir. Dr. Inácio Ferreira, através de Carlos Bacelli, ele dizia assim: todos nós construímos à nossa volta, ao nosso derredor, o ambiente necessário para a construção definitiva da nossa alma. Então, gente, não nos é lícito fugir das responsabilidades que nos competem. Às vezes a gente fica com aquela falsa ideia de que nós somos mais virtuosos do que os outros, que a gente não quer se misturar, que a gente precisa se preservar, A gente precisa se estruturar para lidar com as pessoas e saber como usar a sabedoria com aquelas pessoas mais difíceis, Porque ele não esquece, Jesus está ali do lado, esperando, ali do lado daquela pessoa difícil, esperando o nosso amor, a nossa escolha no bem, E aí a gente às vezes acaba perdendo a oportunidade de servir, de praticar, pontos importantes no nosso próprio aprimoramento, porque nós somos melhores do que os outros e não queremos nos misturar com as pessoas. Ele mesmo disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. Ele foi em todos, na história nós vemos que ele vai e fica do lado daquelas pessoas justamente que eram rejeitadas, pela sociedade. Quantas vezes por dia você é convidado a servir? Será que a gente fica, não, agora não é hora, Eu tenho que aguardar a hora certa? Ajudar dos amigos, porque sozinho eu não vou conseguir fazer, A gente chama de cláusulas diversas para a gente iniciar o propósito de servir e de dar testemunho. São cláusulas, Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos diz que não adianta ficar adorando Jesus pelos cantos, cortejando Jesus, adorando com flores e velas, e etc. Se nós fugirmos ao testemunho diário do testamento, do testemunho diário do entendimento e da bondade. Muitas vezes nós precisamos dar testemunho de perdão, milhas e milhas de tolerância, testemunho de honestidade, testemunho de disciplina. Estamos sendo observados, Testemunho de obediência, testemunho de fidelidade, testemunho de alegria no momento de tristeza, modificando aquele ambiente, o testemunho da paz. Eu desejo a paz, eu tenho que promover esta paz. O testemunho da justiça, da ponderação, da piedade, da fé, da humildade, da renúncia, da coragem e da esperança, trazendo esperança naquele meio, naquele momento mais difícil daquela família ou daquelas pessoas, Hoje, amigos, nós estamos sendo convidados a fazer o bem, servindo ao Pai na pessoa do semelhante. Porque a verdade é que a nossa transformação vai se dar com o serviço ao próximo. Todos que cruzam o nosso caminho é o próximo, são os próximos, As dificuldades não estão fora, elas estão dentro de nós mesmos. A luta e o combate é conosco mesmo. Não importa se nós somos velhos ou moços, se nós somos sãos ou doentes. Quantos doentes conseguem muitas vezes, com uma palavra, com um conselho, com um olhar, com acolhimento, modificar e transformar, não é verdade? Então não importa se nós somos sãos ou doentes, se nós somos ricos ou pobres, não importa se os caminhos que nós estamos atravessando são longos ou estreitos, as dificuldades elas são todas vencidas ao longo da trajetória. E ao longo da trajetória que nós vamos sendo capacitados pelos benfeitores de amor, pelos benfeitores de Jesus.
E como todos nós somos convidados a fazer parte dessa cristianização do mundo, cada um de nós tem a sua parte de contribuição. Gente, só senta na nossa frente aquele que precisa exatamente daquela pecinha que falta para ele e que só nós temos. E vice-versa, viu? Não há erros, não há o acaso, né? Mas como? Como eu posso participar? O que seria cristianização do mundo? Aonde que eu me encontro nesse contexto? Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, ele responde com uma forma bem simples que nos leva à reflexão. Como que você pode fazer parte? Tudo que moraliza, tudo que dignifica, tudo que eleva, tudo o que enobrece, tudo o que beneficia e tudo que espiritualiza é obra da cristianização. Então, no futuro, nós vamos entender que a religião, a palavra religião, né? A gente sabe que é religare, que é ligar a humanidade a Deus, se fará única e através do amor. Então, não terá uma religião. A religião, a única forma de você se ligar a Deus será e é através do amor. Quando nós humanos compreendemos isso, nós estaremos ligados a Deus. Então, seremos instrumentos utilizados todos os dias nas mãos de Deus no serviço ao próximo. E para isso, nós precisamos esvaziar de nós mesmos e nos preencher de Jesus, para que algum dia a gente possa repetir, como Paulo de Tarso um dia chegou a repetir, a dizer: não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Abraços fraternos.